Fala galera, aqui é Maria Júlia e esse é meu canal e eu trouxe pra vocês mais um vídeo de apanhadão de coisas que eu li e assisti. Então eu vou hoje comentar sobre 3 coisas. É a série brasileira original da Netflix, baseado no livro do Rafael Montes, que é Bom Dia, Verônica, uma série de investigação criminal que eu gostei bastante. Mas um que eu vou comentar com vocês hoje é sobre o livro e o filme também, fazer uma comparação rápida, Clube da Luta. E para finalizar esse vídeo, eu vou falar sobre a 9ª temporada de American Horror Story, que o nome dessa temporada é 1984. Então vamos lá, o que interessa. Eu acabei de assistir, eu assisti esse fim de semana, do domingo, maratonei essa temporada. Tem apenas uma temporada na série e eu gostei demais, que é Bom Dia, Verônica, baseada no livro, como eu falei, do Rafael Montes. E uma mulher que ela investiga, ela é brasileira também, tem vários livros publicados falando sobre o estudo dela sobre serial killers, e é uma série muito legal, adorei ter tido essa experiência, que vai contar a história da Verônica. Ela é uma escrivã numa delegacia, e o que acontece, gente, uma mulher, é a Marta, ela vai entrar naquela delegacia, vai falar com o delegado, vai contar a história que aconteceu com ela, e ela vai sair de lá muito assim, debilitada e muito horrorizada. Então ela vai lá falar com esse delegado, o delegado não dá muita confiança, fala que ela não tem provas, ela sai de lá. Ela sai da sala desse delegado bastante conturbada, sabe? Bastante triste com o que aconteceu. E a Verônica vai falar com ela, vai abordar ela, falar tudo bem, vai oferecer um copo d'água. O que acontece? A mulher, no momento ali de uma confusão que vai acontecer dentro da delegacia, ela acaba tentando contra a própria vida, e a partir daí a Verônica vai investigar por que ela fez isso e qual é o caso dela, e a partir daí ela começa essa investigação pra gente descobrir que ela foi enganada por um cara que ela conheceu por um aplicativo da internet, que é Amor Ideal, se eu não me engano, é esse o nome do site. E ela vai investigar, vai falar com a imprensa sobre esse caso, para que outras mulheres que passaram por aquele caso específico venham até a delegacia para falar. Outros casos parecidos vão vir até o momento que o desenrolar dessa operação vai acontecer, para eles prenderem esse cara. Em paralelo com essa história da Verônica, a gente vai ter a Verônica, a gente vai conhecer a família dela, ela é casada, ela tem 2 filhos, a gente vai conhecer esse ambiente de trabalho dela, e em paralelo a gente vai conhecer a história da Janete. A Janete, ela é casada com o Brandão, que ele é um cara grande lá da polícia militar, e eles vivem num relacionamento horroroso. O Brandão, a gente vai perceber que ele é completamente abusivo, que ele é uma pessoa que faz muito mal pra Janete, e a Janete tá ali naquela situação, naquele relacionamento abusivo. E a gente vai descobrir que isso vai muito além, não para só nisso. A gente vai descobrir que ele, na verdade, ele é um serial killer, e que ele meio que envolve a Janete nesses crimes que ele comete também. E a Janete, ela vai fazer uma denúncia pra Verônica, e a partir daí vai se desenrolar essa história da Verônica com a Janete, a Verônica tentando salvar a Janete, construir provas para esse caso e tudo mais. Assim, essa é a visão geral da série. Eu tenho que falar que eu gostei demais. São 8 episódios de 40, 50 minutos muito bons, que correm muito rápido. Você quer saber o final. Tipo assim, você tem uma impressão de que o negócio não vai dar bom, sabe? Que não vai ter um final feliz na história, mas você quer saber qual vai ser o final. E como eu falei, ele é baseado num livro que, na verdade, a primeira vez que esse livro foi lançado por um pseudônimo, que era de Anne Kilmore, acho que era uma coisa assim. E depois a Dark Side lançou com o nome dos autores, né, que a gente conhece tanto. Eu já li um livro do Rafael Montes, ainda não li nenhum livro da outro autor que escreve esse livro junto com ele, mas assim, eu já vi alguns documentários, já vi algumas falas dela e eu não consigo lembrar o nome da mulher. Mas enfim, eu fiquei muito interessada, eu gostei demais da série, e eu fiquei muito interessada de ler o livro também. Então, assim, tá na minha lista de desejados para eu comprar e ler esse livro. Mas eu só tenho que falar algumas coisas que eu achei negativas. Gente, a série é muito boa, a série é muito, muito boa, a gente começa a ver, você quer saber o final, você quer chegar no final. Mas eu tenho 2 coisas que eu gostaria de falar melhor sobre. E sem tentar dar nenhum spoiler, mas eu tenho que falar sobre essas 2 características que eu achei que faltou. A primeira delas é a questão do Brandão. Não tem muita
não tem aquele momento em que a gente descobre por que ele faz aquilo. Ou assim, a maneira que eles falam assim é muito por cima, é muito superficial. Eu não achei que eles aprofundaram e falaram por que ele faz isso, quem foi quando ele começou a fazer isso, por que ele não fez isso com a Janete, mas fazia com essas meninas, sabe? Faltou um pouco mais. O que aquela... Aparece uma avó, um parente dele ali no meio da história e não conta muito sobre aquela mulher. Eu achei que faltou. Não sei se essa série vai ter segunda temporada e se eles pretendem falar um pouco mais sobre isso na segunda temporada. Mas eu achei que na primeira temporada seria o ideal contar um pouco, sabe? Não precisava fazer, tipo, um episódio inteiro falando sobre o Brandão, porque a gente também, né, não precisa. Mas contar um pouco mais, se aprofundar, por que ele faz isso, desde quando ele faz isso. A gente percebe que é alguma coisa relacionada com a mãe, com o pai, mas assim, não é aprofundado, não é explicado. Tipo assim, não é pra gente justificar o que ele faz, mas tipo, pra saber o que aconteceu, o que desenrolou pra ele chegar naquele ponto. Achei que essa foi uma falha que faltou. E a segunda coisa que faltou, eu não sei se tem no livro, eu não sei no livro como é que é, se tem esse desenvolvimento, se conta o que aconteceu. E o final, pra mim o final, eu fiquei bastante decepcionada, eu achei um final meio podre. Porque o que acontece, gente? Meio que a Verônica vira uma super heroína, eu acho que saiu demais da proposta que eles tinham lançado. Tem ali a questão da família dela, dos filhos, ela é bastante presente. Eu vi alguém assim comentando que a Verônica do livro e do filme elas são bem diferentes, porque a Verônica do livro ela é muito mais afastada, assim, não tem muita relação com a família, mas a Verônica da série que eu assisti, ela tem bastante conexão com a família, ela tem ali episódios muito legais com a filha, sabe? Falas de empoderamento, para dar mais gás para a filha. Ela é bastante divertida em alguns momentos ali familiares e a questão com o marido dela. Então eu achei que aquele final meio que não condiz com o que aconteceu. Eu acho que a Verônica, ela começa a pegar um lado, um gancho de virar super heroína, é um contra todo mundo e ela vai acabar com o sistema. Eu achei que isso não tinha muito eu achei que não tinha muita coisa a ver. Eu não sei se o final do livro é parecido, se é isso que acontece. Mas assim, a Verônica que foi apresentado na série, eu achei que ficou um pouquinho demais. Essa história de ela contra o mundo, ela contra todos, e ela virar uma super heroína, achar que é a Mulher Maravilha e vai salvar todo mundo. Achei que a síndrome do herói bateu muito forte ali nela. Eu acho que ficou meio desnecessário, sabe? Tipo, ela... largar o filho, largar a família, sabe? Muito, eu achei muito. Então me decepcionou um pouco. Eu achei que, na minha visão, ficou parecido de que vamos deixar um final em que fique aberto para ter uma segunda temporada, pra gente ter mais episódios, ter mais dinheiro. A minha percepção ficou um pouco essa, que pra mim o final não fez muito sentido com o que foi apresentado. Então me decepcionou um pouquinho esse final, mas assim, a série é muito boa, fica aí essa recomendação. Mais um que eu quero falar com vocês é sobre a minha leitura do livro, O Clube da Luta. Então, gente, a minha experiência, já tinha assistido ao filme, então eu já sabia qual era o plot twist da história, já sabia todo o desenrolar, e eu tenho que falar que o filme e o livro, eles são muito parecidos. A adaptação feita para o cinema é muito, muito boa, é muito parecida com a história. Então, se você gostou do livro, você vai gostar do filme, se você gostou do filme, você vai gostar do livro, isso com certeza. Eu só tenho que falar que o livro, a gente vai estar na mente do nosso protagonista. Então, é um bombardeio de informações, ele é uma pessoa meio confusa, ele tá muito confuso, ele tá passando por muita coisa, por muitos problemas. Então, principalmente no começo, vai acontecendo algumas coisas, a gente meio que é posta ali no meio da situação, a gente não sabe direito o que tá acontecendo. Então, é muito fluxo de consciência, a gente tá na cabeça do cara e o cara tá todo confuso. Então talvez pra quem não assistiu o filme, vai pegar direto no livro, talvez você tenha uma dificuldade pra embarcar um pouco na história, ou tipo pra se situar, pra entender o que tá acontecendo. Mas é muito, muito parecido, então eu acho que eu fiz até um caminho bem melhor de que eu assisti primeiro o filme, então eu já sabia o que ia acontecer, pra depois pegar o livro, porque eu já entendia
qual era a dinâmica, o caminho que eles estavam seguindo. Mas eu tenho que adiantar que essa história não me pegou. Não é que o livro seja ruim ou que o filme seja ruim, mas a história não me pegou. É uma história muito violenta, é uma história assim com muitas coisas assim que foge um pouco, que não, pra mim não fazem, não me convencem, sabe? Não me faz embarcar na história, me envolver com os personagens e tal. Mas eu vou falar, essa história vai contar a história do nosso protagonista e que ele não tem nome. Pelo menos aqui no livro, eu não sei se no filme ele tem nome, mas ele não tem nome. E o que acontece, gente? Ele tá com insônia, então ele não consegue dormir. Então ele vai até o médico pra ver se ele arruma um remédio, alguma coisa, alguma solução pra que ele consiga dormir. Então o cara fala ali um diagnóstico, fala que isso não é muita coisa e faz um desafio pra ele pra saber o que é sofrimento de verdade, que é ir a reuniões de grupos de apoio de pessoas que tiveram algum câncer, algum problema mesmo, e que você vê o sofrimento daquelas pessoas. E a partir daí o nosso protagonista ele começa a frequentar, ele começa a ficar viciado nesses grupos de apoio, principalmente dos caras que perderam um dos testículos, porque ele chega lá, ele consegue desabafar, ele consegue chorar, ele consegue sentir as emoções ali. Então ele começa a dormir. Então quando ele começa a dormir, porque ele tá frequentando esses grupos de apoio, ele começa a se sentir bem, tá legal. Então ele começa a ir sempre, ele fica viciado naquela sensação. E que assim vai se desenrolando a história até o momento que aparece uma mulher, que é a Marta, ou é Marla, esqueci o nome dela. E ela começa a frequentar, ela também frequenta esses grupos de apoio, por causa que ela sente, né, pelo que entendi, ela sente um vazio dentro dela. E que ele começa a ficar muito incomodada com aquela mulher tá lá, porque agora ele não consegue mais dormir, porque ela sabe que ele é um impostor, e ele sabe que ela não é impostor, então ele não consegue mais dormir até o momento que ele se aproxima dessa mulher, fala pra ela parar de ir nesses grupos de apoio, pelo menos no que ele mais gosta de ir, que é nos caras que perderam o testículo. E ela para de ir, eles começam a ter um relacionamento, o relacionamento deles completamente tóxico, não faz bem. Ele tem umas horas que trata ela pra caramba e tem horas que trata ela super bem e ela continua ali naquela situação, porque é aquela coisa que eu falei, ela sente um vazio muito grande dentro dela, uma pessoa tão confusa e tão problemática quanto ele, aquele relacionamento que não vai pra frente. E assim, uma história muito complicada. E em paralelo a isso, a gente vai conhecer o Tyler. O Tyler é um cara assim, bem assim, descoladão, que vai virar, né, o melhor amigo do nosso protagonista. Porque o que acontece, gente? Eles vão se conhecer, a casa do nosso protagonista vai explodir, pegar fogo. Então ele fica sem lugar pra morar, ele vai morar junto com esse Tyler, que é esse cara que ele conheceu. Ele é um cara que tem várias profissões, ele é um cara que começa a ensinar várias coisas pro nosso protagonista. E assim vai se desenrolar a história até um momento que, tipo assim, ele substitui esses grupos de apoio que antes ele ia por causa da insônia, né, o tratamento dele e tal. Eles formam o Clube da Luta, que é aí que começa a história, eles botam lá as regras, acho que a primeira regra é, você não fala sobre o Clube da Luta. Segunda regra, você não fala sobre o Clube da Luta. Terceira regra, quando alguém dispare ou ficar desacordado, mesmo que esteja fingindo, a luta acaba. 4, apenas 2 pessoas por luta. 5, uma luta por vez. 6, sem camisa e sem sapatos. 7, as lutas duram quando tiverem que durar, o quanto tiverem que durar. E essas são as regras do Clube da Luta, então eles começam a reunir vários caras e tal. E ali vai se desenrolando a história, gente. Até o momento que eles vão fazer um atentado lá, muito grande por causa dos ideais dele. E meio que o desenrolar da história é que o protagonista ele começa a dar uns surtos, ele começa a despirocar de vez durante essa história. Até que a gente vai ter o nosso plot twist e que a gente vai meio que entender muita coisa do que aconteceu. E assim, como eu falei, o livro e o filme são bem parecidos. E assim, gente, no resumo é isso. A adaptação é muito boa, mas é uma história que pra mim não funciona, que não me convence. Essa violência toda que acontece, todo esse distúrbio dos protagonistas, esse relacionamento, não foi algo que me ganhou. Mas fica aí a opção e o resumo de como que foi a minha experiência de leitura com o Clube da Luta. E pra finalizar esse vídeo, eu vou falar sobre a última temporada de American Horror Story, que o subtítulo é 1984. Então, gente, eu adoro essa série, uma série que tem 9 temporadas e que
basicamente são os mesmos personagens, ou a maioria deles, sendo que cada temporada é uma história diferente, é uma história de terror americana clássica lá dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Eu assisti só algumas temporadas, você não precisa ter cronologia pra assistir essa série. Você pode começar pela 7ª temporada, se você quiser, que uma história não tem nada a ver com a outra, é sazonal, né? É sazonal as histórias. Então, a primeira temporada tem começo, meio e fim. E essa nona temporada foi a mesma coisa. Então, eu assisti a primeira temporada, eu adoro a primeira temporada. Só o final que cai um pouco, assim, da qualidade, a história começa super alta e dá uma broxada, assim, no meio do caminho. A segunda temporada é a minha favorita até o momento. Eu não assisti a todas as 9 temporadas, mas a segunda é com certeza a minha favorita, que é a do manicômio. A primeira é da Casa Mal-Assombrada, o segundo é do manicômio e é sensacional. A musiquinha Dominique Nick Nick é incrível. A terceira temporada é a temporada das bruxas e eu não gostei. Eu acho que assisti só a metade da temporada e larguei pra lá, assim, não me convenceu. Inclusive nessa temporada que entra a Emma Roberts, que eu gostava bastante dela. Quando eu era mais nova, eu assistia vários filmes dela, né, de adolescente e tal. Então eu fiquei bem animada quando ela entrou na série, mas eu não gostei dessa temporada. E eu também assisti um pedaço, acho que foram só 2 episódios da 4ª temporada que eu também não gostei, que é a temporada do circo. Então tem as pessoas lá que tem deformações no corpo e eles viram atrações de circo. E assim, não gostei muito eu acho que eu só... Dessa temporada, eu acho que eu só assisti uns 2 capítulos e deixei pra lá. Todas as temporadas estão disponíveis lá. E tava tendo... Eu gosto bastante dessa série. Então tava lá toda hora anunciando pra mim, recomendados, recomendados, recomendados. Até que eu decidi assistir. E eu gostei bastante dessa temporada. E o que acontece, gente? Não é nada excepcional, nada extraordinário essa temporada. É um pouquinho mais do mesmo, mas eu gostei. E o que acontece, gente? Essa temporada vai contar a história de alguns jovens adultos, já são adultos, e que é sobre um acampamento que aconteceu uma chacina nesse acampamento. E o que acontece? Esse acampamento ele vai reabrir, tipo, alguns anos depois dessa chacina, acho que são 14 anos depois, se não me engano, 20 anos depois, é uma coisa assim. E vai reabrir, eles precisam de monitores, e esses jovens que são amigos ali, eles vão lá ser monitores desse acampamento. Então eles chegam lá, sendo que começa com... Eles não sabem que aconteceu essa chacina nesse lugar, eles não sabem muito bem o que está acontecendo, e eles vão lá, e a partir daquela noite, que é uma noite bem emblemática na vida deles, eles vão correr risco de vida. E o que acontece é aquela história básica de serial killer atrás de adolescentes. Eles começam a ir atrás de um por um para matar. E é basicamente isso que acontece nessa primeira parte dessa temporada. E vamos ter algumas reviravoltas, a gente vai descobrir que não necessariamente serial killer era ele mesmo. É uma temporada bem legal e assim, eu acho que esse primeiro momento o serial killer atrás dele, eles descobrindo tudo que tá acontecendo, eles tentando fugir, é mais do mesmo do que você já conhece nesse estilo de narrativa, mas é assim, vale como entretenimento. A partir da metade dessa temporada, que é quando acontece essa noite passa e tudo meio que se resolve, a gente acha que tá resolvido, a gente vai ter uma quebra onde vai passar mais alguns anos na frente, onde a gente vai descobrir que não necessariamente aquele final que a gente tinha achado foi o que aconteceu, e tem umas coisas meio sobrenaturais também no meio dessa história, que eu acho que pra mim foi o ponto mais fraco dessa segunda metade dessa temporada. Acontece esse negócio, quem morre nesse acampamento, continua nesse acampamento, essa pessoa não consegue sair. Aí tem todo desenrolar e tal, e assim, eu achei essa segunda metade, assim, eu continuei assistindo, eu queria saber qual que ia ser o final, mas eu achei que foi muito inferior à primeira metade, onde é a questão do serial killer, depois vira uma questão mais sobrenatural, e uma questão de vamos descobrir, vamos desvendar, vamos contar o que de fato aconteceu. E assim, não é nada de excepcional essa temporada, eu acho que assim, não é... Com certeza não deve ser uma das melhores, mas assim, eu tive vontade de assistir a temporada inteira.
porque é entretenimento. Eu queria passar uma tarde assistindo, são 3 episódios de 40, 50 minutos cada episódio. Vale como entretenimento, eu acho que assim, se você for assistir essa série, não espere algo excepcional, algo novo, emblemático, que não é isso que vai acontecer, mas você tem que pegar do ponto de partida aqui. Que é uma temporada de um serial killer atrás de alguns jovens dentro de um acampamento e depois vira uma coisa mais sobrenatural. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse apanhadão de coisas que eu falei hoje pra vocês. É só tudo isso. Então já vai se inscrever nesse canal, dê like nesse vídeo e me siga lá no Instagram, @meajudeolindo, gente. Beijo e até o próximo vídeo.